Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Madeiro, sou advogado. Eu sou Roberto Dravas, eu também sou advogado. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast sobre Previdência para falar sobre a regra de pontos. Essa é uma regra que já existia antes da reforma da Previdência e que sofreu algumas alterações por causa dela. Roberto, essa regra surgiu quando, para quê? Bom, Pedro, essa regra, ela veio em 2015, ela foi, iniciou-se como uma medida provisória e foi convertida em lei posteriormente. E qual foi a ideia em trazer essa regra? Foi basicamente desencorajar que as pessoas aposentassem muito cedo, né? Então, a pessoa não tinha que cumprir o requisito de pontos. Mas se ela cumprisse os requisitos, ela receberia provavelmente um benefício melhor, né? Por que receberia um benefício melhor? Porque ela conseguiria um benefício sem o fator previdenciário. E o que é o fator previdenciário? Aproveitando para quem não sabe, o fator previdenciário foi um coeficiente que foi criado à época usando como base a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Era uma fórmula matemática, você colocava esses três fatores lá dentro e sairia um valor. Esse valor, se fosse igual a 1, você receberia basicamente a sua média do seu salário de benefício, que é a média, exatamente, que é a média das 80% maiores contribuições. Então, se você tivesse um salário de benefício de R$2.000, o fator previdenciário 1 incidiria sobre esses 2.000, 2.000 vezes 1 dá 2.000, né? Qualquer coisa abaixo disso prejudicaria o seu benefício. Por quê? Porque você estaria tirando uma parte, você estaria dividindo aquele valor pelo fator previdenciário. Qualquer coisa acima disso estaria um bônus. Por quê? Porque você provavelmente excedeu a expectativa do INSS, né? Um ponto importante para lembrar é que o que tinha mais peso no cálculo do fator previdenciário é a idade, né? E ainda tem. É a idade. Por quê? Da forma como ela é inserida dentro do cálculo, ela tem um peso maior. Então, uma pessoa que tem mais idade e menos tempo de contribuição, muitas vezes tem um fator previdenciário melhor do que quem é mais novo e tem mais tempo de contribuição, porque a idade pesa mais, tá? Por que ela pesa mais também? Vamos pensar assim. Porque se a pessoa tem mais idade, ela tem uma expectativa de vida menor. Então você tinha esses dois pontos na fórmula. E aí você melhoraria ou pioraria dependendo da sua idade. Então, voltando, a regra de 2015, ela não era um requisito necessário, mas ela te ajudaria a receber um benefício melhor, né? E em 2015 exigiam-se 85 pontos para a mulher e 95 pontos para homem. Sim. Né? E o que são esses pontos? A pontuação basicamente era só isso, a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Se você atingisse 85 pontos sendo mulher, 95 pontos sendo homem, você poderia pedir um benefício sem a incidência do fator previdenciário. É claro que, se você também preenchesse o requisito para outro benefício que fosse melhor, você poderia optar pelo benefício melhor. Na verdade, o INSS é obrigado a te oferecer todas as possibilidades de benefício e eles têm que te mostrar qual que é o melhor. Inclusive, tá? Roberto, com base nesse princípio do melhor benefício, o STF julgou recentemente a revisão da vida toda. Perfeito. E aí, para que eles entendam como era feito esse cálculo anterior à reforma, a gente explica. O que eles faziam? O que o INSS fazia? O INSS pegava as suas contribuições de julho de 94 para cá. Então, se você eventualmente tivesse contribuições anteriores a 94, elas eram descartadas. E aí somente as de 94 para frente, para cá, no caso até a data da aposentadoria, do requerimento de benefício, eram levadas em consideração para o cálculo. Agora, vamos supor que você preencheu os requisitos para se aposentar pela regra de pontos antes da reforma, antes de novembro de 2019. Você pode optar tanto por essa fórmula de cálculo, levando em consideração somente os benefícios de julho de 94 para cá, ou levando em consideração todo o seu período contributivo. Então, vamos supor que você se filiou ao regime, fez a primeira contribuição para o INSS em 85. Então, de 85 até 94, suas contribuições foram descartadas. Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma análise, aí é feito um cálculo para verificar se a inclusão dessas contribuições de 85 até 94 favorecem no cálculo do seu benefício.
entendeu? Então, para que vocês entendam como era feito esse cálculo, e hoje, com o julgamento da revisão da vida toda, que é um assunto que está em bastante evidência, pode influenciar no seu benefício. Inclusive, Pedro, esse foi o assunto que a gente tratou no episódio anterior. Se você não viu, procure o nosso episódio anterior, que trata exatamente sobre essa revisão da vida toda, né? O nosso podcast, a gente vai disponibilizar episódios quinzenais, né, Roberto? Perfeitamente. A cada 15 dias. Hoje é regra de pontos. E aí, no próximo episódio, vai ser um outro assunto de interesse de vocês. Bom, então voltando à questão do cálculo, atingia-se 85 pontos, 95, se você atingisse essa pontuação, você poderia exigir um benefício sem o fator previdenciário, óbvio, se fosse a melhor opção para você. Mas essa regra, assim que foi lançada, eles congelaram, na verdade, esse acréscimo de pontos por 3 anos. Então, por exemplo, em 2015, quando foi lançada, foi publicada essa regra, a gente precisava de 85 pontos, 95 pontos, né? 85 mulher, 95 homem. Em 2016, mesma coisa. Em 2017, a mesma coisa. Em 2018, a mesma coisa. Por quê? Eles congelaram esse acréscimo. A partir de 2019, estava prevista uma majoração desses pontos. Então, a partir de 2019, começou-se a exigir 86 pontos para mulher, 96 pontos para homem. Só que, no final do ano de 2019, em novembro, chegou a reforma da Previdência. E o que a reforma da Previdência fez com essa regra de 2015? Ela aproveitou, né, essa ideia dos pontos e transformou numa regra de transição com algumas mudanças. Quais mudanças são essas, Pedro, basicamente? Só para que vocês entendam, uma regra de transição são regras criadas para que aquelas pessoas que se filiaram ao regime antes da reforma, antes da alteração legislativa, não fiquem tão prejudicadas, porque geralmente em matéria previdenciária a nova lei ela é mais gravosa, digamos assim, ela é mais prejudicial para fins de benefício, exige mais tempo, exige mais contribuição. Então criam-se regras de transição para que os filiados que já são, os segurados que já são filiados não sofram tanto. E foi o que aconteceu com a regra de pontos. Foi uma regra boa e foi aproveitada pela reforma da Previdência. Só que ela estipulou o quê? Que a cada ano acrescentaria-se um ponto, né, vai se acrescentar um ponto na exigência da regra. Então, o que acontece? A partir de 2020, em 2019 você exigiam 86,96, certo? Em 2020, com um ponto a mais, passou para 87 para mulher e 97 para homem. E assim, sucessivamente, aumentando-se um ponto até chegar em 105 pontos para homens e 100 pontos para as mulheres. Então, em 2022, para que vocês entendam e possam verificar, enfim, se conseguem, se atingem o requisito, se preenchem o requisito, para que uma mulher se aposente por essa regra de transição, ela precisa somar 89 pontos e o homem precisa somar 99 pontos. Lembrando que a soma de idade mais tempo de contribuição. Só que tem uma outra exigência, uma outra barreira, podemos dizer assim, que é um tempo mínimo de contribuição. Para que a mulher consiga se aposentar por essa regra, ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição. E aí soma-se a idade e chega-se ao ponto exigido, que é 89. E para o homem, 35 anos de contribuição mínima. Então, para que você consiga se aposentar por essa regra, é necessário ter no mínimo 30 anos de contribuição no caso de mulher e 35 anos de contribuição no caso de homem. Ok? A gente soma com a idade e chega-se a regra, né, para verificar se preencheu o requisito e tudo mais. Perfeito. Então, você atingiu em 2022 89 pontos sendo mulher e 99 pontos sendo homem, você pode se aposentar por essa regra. Gente, essas regras, elas não são, eu vou me aposentar por tal regra, eu vou me aposentar por tal regra. Então não, gente, você, ao longo da sua vida, você preenche, você vai adquirindo idade e você vai adquirindo tempo de contribuição. Vai chegar um momento que você vai atingir os requisitos de uma modalidade, uma regra, digamos assim, que pode te beneficiar mais. Se você, por exemplo, continuar trabalhando ou tiver mais idade, você também vai abrindo novas possibilidades, né? As regras de transição são várias, tá? Elas são várias regras que a reforma da Previdência trouxe e cabe ao seu advogado ou a você verificar qual é a mais benéfica para você. E o INSS, lembrando, eles têm que te dar todas as possibilidades e te dar o melhor benefício. Existe essa regra, você tem que receber o melhor benefício possível. Isso, a regra de pontos é só uma, né? Tem outras regras que, inclusive, podem ser
mais favoráveis para quem já estava mais perto de se aposentar, para quem Perfeito. faltava 2 anos de contribuição até a data da reforma, para se aposentar com 35 anos, né, no caso de homem e 30 no caso de mulher. Essa é a regra de pedágio. Então, assim, é um assunto para um outro vídeo que a gente vai falar também, mas, assim, são várias modalidades, reenfatizando o que o Roberto falou, e a gente faz análise, o seu advogado, você, o próprio INSS faz análise do melhor benefício que concede a ele. Perfeito. Agora, a gente teve essa primeira barreira que o Pedro apresentou, que é o quê? O tempo de contribuição mínimo e a pontuação. Você tem o tempo de contribuição mínimo, você tem a pontuação exigida, nós temos agora um outro empecilho. E esse outro empecilho, minha gente, é o tal do coeficiente, tá? O que é o coeficiente? É o que vai definir. Exatamente. Na verdade, o que a gente busca é o melhor valor, né? A melhor aposentadoria é aquela que tem o melhor valor. Isso. Exatamente, esse é o objetivo. Então, o que é esse coeficiente? Você venceu a barreira para entrar na regra, que é tempo de contribuição mínimo e pontuação mínima. Perfeito. Agora a gente vai ver quanto você vai receber. Como o Pedro explicou, antigamente, na regra anterior, inclusive a de 2015 que eu expliquei antes, você usava como média as 80% maiores contribuições, que era uma média melhor que a média hoje, que usa todo o seu período contributivo, inclusive aqueles que você recolhia em cruzeiros lá atrás, antes de 94. Baixos, né? Sem expressão econômica. Exatamente. Então, a moeda que você recolheu lá atrás, antes de 94, provavelmente ela foi consumida pela inflação, né? Tanto é que entrou o Plano Real em 94 justamente para poder combater um pouco isso, diminuir um pouco esse impacto. Então, você vai ter contribuições muito defasadas lá atrás, entrando para a sua média. E, infelizmente, isso prejudica o cálculo, porque é uma média aritmética. O que é uma média aritmética simples, que é o que o INSS usa? Se você tem 180 contribuições recolhidas, você vai pegar todos os valores, vai fazer uma soma de tudo. Pegar os 180 valores e vai somar. Vai dar um valor. Sobre esse valor, você vai dividir por 180, que é o número de contribuições que você usou no cálculo. Então, se você... Vou dar um exemplo absurdo. Se você tivesse R$1.000 de contribuição, foi sempre R$1.000, do início ao fim. A primeira contribuição foi R$1.000, a última foi R$1.000. As 180 contribuições de R$1.000. Provavelmente a sua média vai ser R$1.000. Né? A gente está falando aqui um exemplo absurdo, porque tem reajuste, tem correção monetária, o salário vai aumentando, né? Então, as contribuições nunca vão ser iguais. Elas, a cada ano, praticamente vão mudar. Se você mudar de emprego, mudou seu salário, pode ser que mude sua contribuição. Então, isso tudo entra para essa média. Então, digamos assim, você atingiu o requisito do tempo de contribuição, da pontuação, você tem a média agora de 100% das suas contribuições. Você vai fazer essa média, atingiu o valor. Sobre esse valor, entra o tal do coeficiente. E aí o coeficiente... ele começa em 60%, né? O coeficiente base é 60% e vai sendo acrescido 2% a cada ano, que exceda 15 anos se for mulher, 20 anos se for homem. Não é isso, Pedro? Isso. Então, por exemplo, você tem uma X idade e tem 15 anos de contribuição. Se você optar por se aposentar pela regra de pontos hoje, você tem 15 anos de contribuição, certo? Você vai receber somente 60% dessa média que o Roberto explicou aqui agora, ok? 60% de 1.000. Se for mulher. Se for mulher, R$600, certo? Perfeito. Agora, se for homem e você tem a idade e tem só 20 anos de contribuição, você vai receber 60% também. Aí, esse coeficiente ele vai sendo acrescido 2% a cada ano. Então, você tem 21 anos de contribuição, no caso de homem, aí 62%, 22 anos, 64%, no caso de mulher, 15 anos de contribuição, 60%, 16 anos de contribuição, 62%, e assim, gradativamente vai aumentando, entendeu? Então, para que você consiga ter uma média de benefício de 100%, você tem que ter, no caso de homem, 40 anos de contribuição, certo? Porque dá o 100%, né? Exatamente. Os 20 anos mais 2 a cada ano, então 40 mais 20. dividido por 2. Exatamente, 40 mais 60, 100%. Isso mesmo. Então 40 anos de contribuição no mínimo. E no caso de mulher, 35 anos de contribuição.
porque diminui, certo? A gente está dando aqui, pessoal, esses exemplos são meramente ilustrativos, tá? São exemplos absurdos. Porque... A gente tá só conversando para chegar aqui. Para explicar como é que funciona a matemática, porque na verdade a gente tem a barreira da contribuição mínima. Então, em tese, o homem, ele no mínimo vai receber, né, nessa regra, no mínimo ele receberia 20 mais 15 para dar os 35, né? Receberia ali, multiplicando por 2, 30. Mais 60%, 90%. Então, em tese, o benefício base do homem é 90% sobre a média, né? Base. Agora, digamos, vamos pensar aqui, Pedro. Um homem que trabalhou e contribuiu por 45 anos. Ele excedeu a expectativa do INSS, que era de 35. 45 anos, gente, dariam aí mais quanto? Mais 50. Mais 50%. Por quê? 20 mais 25, esses 25 você multiplica por 2, que é o percentual que vai ser acrescido. Por ano, né? 2% exatamente. Por ano aumentando. Então, mais 25 vezes 2 é 50. Então, são 60% mais 50%. Então, ele receberia 110% da média dele, né? Ele teria um bônus aí de 10% sobre a média dele. Por quê? Porque ele excedeu a expectativa do INSS. Então, essa é a matemática que é feita, tá? A gente, a princípio, não vê uma limitação de idade, uma exigência mínima de idade. Assim, de cara, eles não te exigem uma idade, mas, como tem a questão dos pontos, a idade é exigida, porque faz parte da pontuação. Faz parte da soma. Se não tiver, você não se aposenta. Exatamente. Então, assim, um requisito escondido, né? A idade passou a ser um requisito escondido. O Pedro falou a questão do teto, né? Do teto dessa regra. Então, assim, essa regra ela vai progredir, hoje está em 89 e 99. Ela vai progredir até 100 e 105. 100 pontos para mulher e 105 para homem. Depois, chegou nesse patamar, acaba a regra de transição e entra a regra definitiva. Mas a gente não está nesse momento ainda, gente. Então a gente tem alguns anos ainda de regra de transição. Essa regra de pontos é uma das regras de transição que podem te beneficiar, dessas que pode te ser a melhor opção para você. Basta cumprir os requisitos, né? E a gente tem algumas peculiaridades para professores e para professor especial. Quais são, Roberto? Então, para professor, a gente reduz 5 pontos. Porque para o professor e para a professora são exigidos 5 anos a menos de contribuição. Então, para a professora são 25 anos de tempo de contribuição mínimos e para o professor 30. Então, você tem 5 anos a menos de tempo de contribuição que são refletidos na pontuação. Então, em 2022, uma professora aposentaria atingindo a pontuação de 84 e o professor 94. Menos 5, dá geral. Exatamente. Então, a gente percebe que a regra de pontos ela atinge outras modalidades de aposentadoria. Como você disse, a regra também da aposentadoria especial. Mas a gente não vai falar da aposentadoria especial aqui para não ficar muita informação. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Fiquem atentos. Exatamente. Então, é importante a gente trazer esse histórico para vocês entenderem que se você já cumpria os requisitos da regra anterior, 85 ou 95, que na verdade pode ser 85 ou 86, porque se você cumpriu o requisito até novembro de 2019, o ideal é que seja antes, né? Antes de novembro de 2019, você pode se beneficiar da regra anterior, que são 80% da média das maiores contribuições sem o fator previdenciário. Ou ainda, incluindo todo o período contributivo, no caso da revisão da vida toda. Exatamente. Que é uma outra possibilidade que foi julgada pelo STF recentemente. Às vezes, assim, o Roberto explicou que tem uma defasagem, obviamente, da moeda, mas em alguns casos, algumas pessoas elas se filiaram muito cedo ao regime. Então, elas têm um período contributivo muito expressivo lá atrás e que pode, eventualmente, influir no benefício e majorar, né, e aumentar a renda mensal inicial. Então a gente faz esse cálculo, enfim, você ou uma outra pessoa de sua confiança faz esse cálculo, e se for vantajoso, o seu benefício ele vai ser reajustado e você vai receber as parcelas vencidas nos últimos 5 anos, tem prescrição. Perfeito, tem a prescrição. Então, gente, vocês podem perceber que é por isso que a gente faz esse podcast, porque são tantas coisas, tantas regrinhas, tantas possibilidades, então essa informação passa a ser muito importante para que você saiba o que você pode ter, né? E você saiba buscar também
e verificar como está a sua situação. É importante a gente trazer também a questão Me fugiu a cabeça agora aqui, Pedro. Me fugiu a cabeça aqui. Bom, cálculo. A gente falou da regra do cálculo, né, do coeficiente. Para o futuro, é isso que eu ia falar. Para o futuro, depois dessa regra de transição, o que vem? A gente não sabe, gente, tá? Tudo pode acontecer. De hoje para amanhã, pode ser que entre uma modificação da regra, pode ser que entre uma nova regra, pode ser que seja reformulada a própria regra que já existe. Então, gente, a Previdência é muito viva, ela muda muito. É por isso que é importante você ficar atento e acompanhar as mudanças, porque realmente, por mais que a gente não vá se aposentar agora, a gente tem que começar a planejar. Né? A ideia de trazer informação é que você também possa planejar. Essa regra de pontos é uma regra que aparentemente é uma das mais benéficas, dependendo da situação, do tempo, exatamente, da idade, da sua situação. Tem outras aposentadorias por idade. Pedágio é super interessante, mas a regra do pedágio é só realmente para quem já estava pertinho de se aposentar e que vai ser tratada no próximo vídeo. Mas é uma regra boa. Exatamente. Então, percebam o quanto enquanto a discussão é rica, né? Você tem muitas possibilidades. Bom, basicamente, gente, o que a gente tinha para trazer para vocês hoje são essas informações, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, não esqueça de comentar nas nossas redes sociais onde vai ser publicado esse conteúdo. Daqui a 15 dias a gente vai se ver de novo e espero que você esteja aí para prestigiar a gente. Eu e o Pedro, ou eu e algum outro colega, ou outro colega, a gente vai estar sempre por aqui para auxiliá-los e prestar a melhor informação possível, tá bom? Comentem, gente, coloquem suas dúvidas, a gente está aqui à disposição, ok? E é isso, nos acompanhem, que em breve teremos mais um assunto, provavelmente sobre regras de transição também, porque atualmente é o que tem influído, é o que tem nos aparecido, os clientes têm nos procurado para ver o seu enquadramento, então a gente segue à disposição de vocês aqui, ok? Bom, gente, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.